Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor, para a gente analisar algumas situações importantes sobre o Fluminense. Espero que vocês gostem desse vídeo, então sente na poltrona ou no sofá, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto. E bom, senhoras e senhores, o primeiro é... exatamente isso. Alan sofre lesão no treino e aguarda o resultado do exame e situação preocupa. Vamos lá, vamos comentar bastante sobre isso. Primeiro. Então o Alan volta a estar lesionado. Para quem não sabe, o Alan ele demorou um pouco de tempo. Ele só voltou no período final. Ele foi contratado no meio do ano passado. Se lesionou antes de começar a jogar. E só jogou mesmo nos dois últimos jogos finais, que foi contra o Goiás, que meteu um gol, e também contra o Red Bull Bragantino, que entrou no lugar de Germancano. Ambos entraram no gol de Germancano. Alan, que quando era do Fluminense, só pra gente ter uma observaçãozinha disso, Alan, que quando era do Fluminense lá de trás, ele era um jogador que flutuava um pouco mais. Esse Alan parece um Alan mais estável, mais parado, e é muito estranho ver o Alan dessa maneira. Até porque eu gosto muito do Alan, tá? Eu admiro muito o que ele fez pelo Fluminense. Ele nos deu várias glórias no passado e realmente é muito bom. O grande problema só de termos o Alan agora é porque o Alan antigamente era só do Brasil. Por ele ter dupla cidadania tricolor, o grande problema dele é que, sendo dupla cidadania, ele conta também como estrangeiro. Então, se no futuro precisarmos tirar algum estrangeiro, eu espero que, se for tirar, tire o Alan. Que, só para você ter uma ideia, nós temos o Alan, que é estrangeiro, mesmo tendo nascido no Brasil, vira estrangeiro porque ele é brasileiro chinês. Você tem o Cano, que é estrangeiro, que é argentino e colombiano. Você tem o Arias, que é equatoriano. Deixa eu ver o que mais aqui. E você tem também os dois crias da base que vieram do Chile. E até mesmo o Martinelli, que também tem dupla cidadania. Isso é importante também dizer que o Martinelli também afeta a gente bastante sobre essa questão. Então, para você ver como que é muito preocupante, porque, não sei se você sabe, mas pelas regras de todas as competições aqui que a gente tem, tanto na Conmebol, né, que é pela Libertadores, quanto na CBF, que administra a Copa do Brasil e o Brasileiro, existe uma certa quantidade de estrangeiros que você pode ter no seu time. Então, quando a gente tira um estrangeiro, a gente pode colocar outro. Isso é muito importante a gente entender sobre isso. E bom, a pergunta que não quer calar é o seguinte: o jogador veio bichado no futebol chinês? Porque, novamente, vamos pegar o retrospecto. Ele chega no Fluminense, faz alguns treinos, se lesiona. Olha só, vamos lá. Chega no Fluminense, vai aos treinos, se lesiona. Demora tempo, volta a jogar. Joga as últimas partidas. Acaba o campeonato, ele fica mais tranquilo, volta, treina, joga algumas poucas partidas, em um treino desses, se lesiona. De novo. Pela segunda vez seguida você se lesiona em treino. Sabe, não faz sentido isso. Na minha concepção, o jogador, ele veio bichado. A princípio, contusão pareceu ter sido algo mais grave. No entanto, é preciso aguardar o resultado dos exames para saber o quadro clínico. Ou seja, olha só como está a situação. Aqui está dizendo que está tendo
um possível quadro grave. Ou seja, veio bichado. Sabe? Isso faz justamente a torcida desconfiar dos próprios gestores de saúde do Fluminense. O caso do Alan é problemático. Muito problemático. Mas agora vamos falar sobre essa questão do futebol e do psicológico. O futebol do Alan está realmente bem abaixo. Bem abaixo do que se esperava. Na minha concepção, o Alan era para ter sido muito mais um jogador de velocidade, expoente, que realmente sabe procurar o gol, dribla, e ele não está fazendo nada disso. Tá muito estranho. O Alan que a gente está tendo agora é um Alan que eu não reconheço. É um Alan muito mais parado. É um Alan que realmente não corre muito. Por quê? O que aconteceu? Qual que é a real situação do Alan? Até agora não é dito. Me pensando no psicológico dele. Ele querendo ter uma continuidade, ele querendo trabalhar pelo Fluminense, porque um dos motivos de ele vir pra cá pro Fluminense foi justamente isso. Ele poderia ter ficado lá. Ele era amado lá. Mas ele escolheu vir pro Fluminense. E de volta, sabendo que ele poderia até perder o emprego. Que lá ele vai ficar pra sempre. Aqui não. Então é muito importante a gente entender a questão do Alan também. Eu acho que sim, tem que ter uma análise, tem que ter uma conversa. Eu acho que a equipe psicológica do Fluminense já deve estar em atuação sobre isso. Sofrer 2 lesões em um time que realmente ama de paixão é muito complicado. Olha o caso do Isaac aí. Antes de continuar falando mais sobre esse vídeo, faz tudo que está escrito aqui na tela. Se inscreve no canal, faz o trilho para você, que curte, comente, compartilhe. Deixa na descrição desse vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela para melhorar qualquer valor e só bora falar mais sobre. Outra coisa também é interessante, né, que aconteceu, que foi justamente o Paysandu fazer o agradecimento, né? Adversário do Flu, Paysandu agradece Fluminense por recepção no Rio. O Paysandu e Fluminense fazem foto de união dos clubes, né? Para quem não sabe, Para quem não sabe, esse aqui é o presidente do Paysandu. Esse aqui, claro, é o presidente do Fluminense, né? É importante a gente ter justamente esse tipo de foto. Às vezes as pessoas não sabem o que significa uma foto administrativa. Isso aqui é uma foto administrativa. É uma foto realmente de realmente somar poderes e também trocar poderes. Somar e trocar poderes significa você ganhar mais poder. Isso é muito importante, tá? Cada um, né? Você tem o Mário, você tem o presidente do Paysandu, você tem justamente ali todo mundo com a camisa do o cara aqui do lado dele com a camisa do Paysandu, ou seja, Fluminense, eu acho que isso aqui é o Montenegro, isso aqui. Aí você tem o presidente do Paysandu, o presidente do Fluminense e o presidente jurídico, o presidente jurídico do Fluminense, presidente do Paysandu, presidente do Fluminense e presidente jurídico do Paysandu. É muito importante entender sobre isso. Essa foto aqui ela vale muito mais do que ela expressa justamente aqui. E como eu falei já em instituição, Paysandu que treinou nas dependências do clube. É importante. Porque o que acontece? Eu não sei se você sabe, mas meio que há uma regra que é o seguinte: vocês treinam na nossa dependência e a gente treina na sua dependência. Tá ok? Tá ok. O coisa não pode ser quebrado. Ou seja, a gente chegando lá, a gente não vai ter problema de treino. A gente vai ter tudo certinho. E realmente há muito problema. Não seria bom treinar no Águia do Marabá. Também não seria bom treinar no Remo, que é problemático o Remo. Sempre foi um time problemático. Então você ter justamente um time como o próprio time da casa agora, poder treinar é muito importante. É muito importante.
Ajuda muito mais o sistema e a logística do Fluminense. Só para finalizar aqui, as ações institucionais é justamente isso que eu falei: troca e aumento de poder. É isso que o Fluminense tem que fazer. Ok? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o que para você, curte, comente, compartilhe. Rede social de inscrição de vídeo todos os dias, 10, 12 e 20 horas. Pix na tela aí. Saudações tricolores.